tudo bem com vocês? Eu tô aparecendo aqui para explicar o manual, porque aqui no escritório a gente sempre tá tentando inovar para melhorar a comunicação do processo com vocês. A gente entende que o processo, ele tem uma linguagem muito específica, muito burocrática, muito difícil de entender. E por isso a gente elaborou esse documento para que vocês possam entender melhor como é que funciona o processo de vocês. Então, o manual de cliente tem um pouquinho sobre o processo e também tem alguns comunicados importantes para melhorar realmente a nossa comunicação. Então, vamos lá. Aqui é a nossa equipe, né? Como vocês já conhecem, vem falando, é composta por mim, né? Doutora Daniele, Matheus e Isabela, né? Que é responsável pelo nosso setor de comunicação do processo. Então, aqui nesse manual, ele explica, inclusive, como é que está funcionando nossa inteligência artificial. Porque essa inteligência é o quê? É a plataforma que a gente adquiriu e uma forma de que vocês consigam falar com a gente e sejam transferidos para o setor que vocês desejem atendimento em qualquer hora do dia. Então, se você falar aqui no WhatsApp do escritório, você vai ser respondido pela nossa plataforma inteligente. E essa plataforma já vai pegar as informações básicas para quando chegar no atendente, a gente já trazer o que você deseja. Então, com isso, acelera o atendimento de vocês. Então, a gente contratou essa plataforma para realmente tornar o atendimento ainda mais eficaz. Aqui é a nossa equipe, né? Geralmente quem atende sou eu ou o Dr. Matheus, mas nossa equipe ela é formada por várias pessoas que estão sempre, né, prestando um bom atendimento. Isso faz com que fortaleça e una forças para a gente realmente trazer um atendimento mais eficaz e trazer uma resolução do processo mais efetiva, né? Que com a ajuda de todo mundo, as coisas elas funcionam de forma melhor. Então, como é que vai funcionar o processo de vocês? O processo previdenciário, assim como todos os processos, a lógica é igual. Ela funciona como etapas. Por que etapas? Porque é como se fosse uma estrada. Se você vai sair daqui de Aracaju para a Estância, por exemplo, você tem que passar por um trajeto. Então, o processo funciona de uma forma parecida. Então, você tem que seguir as etapas que é determinada por lei. E a gente aqui no escritório, a gente dividiu isso para melhorar o atendimento de vocês em etapas do processo. Então, a etapa do processo, ela é rígida, porque é a lei que determina, mas ela é imprevisível, por quê? Porque quem é que determina o andamento do processo? Ou é o órgão público, que no caso, na maioria das vezes, é o INSS, a Previdência, ou a Justiça. E nós, advogados, a gente atende o que é solicitado para a gente e substitui o cliente. Então, a maioria das etapas do processo, o advogado cumpre, né, pelo cliente, então não há essa necessidade do cliente se preocupar. E essa etapa ela é variável. Se o processo estiver no administrativo, ou seja, na Previdência, ele vai funcionar de uma forma diferente. Se tiver no judicial, vai funcionar de outra forma. Então, essa primeira etapa aqui é administrativa, mas vamos supor que você já está na judicial, então você desconsidera essa fase inicial. Mas a administrativa, ela é dividida basicamente em 5 etapas, né? A etapa inicial, a etapa média e cada etapa dessa, ela é dirigida, né? O processo é dirigido pela Previdência Social. Então, tudo que ele solicita a gente entrega. Então, a questão da previsão de finalizar essas etapas, que é mais previsível, por quê? Porque tem casos aqui que já foram analisados em um dia, tem casos que demoraram um pouco mais. Obviamente que isso vai depender da complexidade do processo, da quantidade de sistemas que o INSS vai analisar. Então, tem várias variáveis que não tem realmente, como eu dizer, uma previsão exata de quando o processo vai acabar. Por quê? Porque não depende realmente da gente, depende da Previdência e quando está na Justiça depende do juiz. Essa etapa judicial, ela é uma etapa ainda mais complexa que a administrativa, porque conforme vocês podem ver, ela é dividida em 18 etapas. E, gente, isso é 18 etapas porque a gente resumiu, mas as etapas são muito mais complexas que isso. Mas vamos lá, as respostas, né, que todo mundo quer saber realmente, quanto é que o meu processo vai demorar, o que vai acontecer. E é justamente isso que eu já explanei para vocês. A resposta é depende. Depende da diligência da Previdência Social, depende da quantidade de processos que o juiz tem na Justiça. Afinal, a gente está com um grande problema com a Previdência, está tendo muito processo na Justiça. Então, os juízes estão com muito processo para julgar, o que tem justificado a morosidade, né, a demora no andamento de alguns processos. E o juiz, infelizmente, ele tem essa limitação. Então, quanto mais processo lá na Justiça, mais o INSS nega as pessoas,
maior a quantidade de processos e maior a demora, infelizmente. E a gente, inclusive, fez uma explanação que cada quadradinho desse é uma etapa do que acontece no processo. Só para vocês entenderem um pouco mais da complexidade, né, da dificuldade de um processo de fato. Só que cada quadradinho desse, não necessariamente você precisa participar, que esse é o lado positivo de você ter um advogado. O advogado que vai se preocupar, né, em fazer tudo isso que o juiz pede, então a previdência, cumprir dentro do prazo, de acordo com o que o juiz determina ou a previdência, e você não precisa se preocupar então. E quando tem novidades importantes do processo, realmente a gente entra em contato, porque geralmente é o quê? É solicitar um documento, então vocês têm que providenciar, ou então participar de uma audiência, participar de uma perícia, e todas essas etapas são comunicadas, porque vocês precisam participar. Mas a maioria das etapas quem cumpre é o advogado. Então, olha só a quantidade, né, de coisas que acontecem no processo. Então, é por isso que seu processo demora e não é tão simples. Então, a previsão aqui a gente costuma dar, frisando, ou seja, uma previsão. Por que é uma previsão? Porque, como eu expliquei, é a previdência e o juiz que determina o andamento do processo. Então, não depende do advogado. Mas, de acordo com a nossa experiência, né, que a gente trabalha com o processo todos os dias, a gente sabe que a duração do processo, em média, é entre 6 meses e 3 anos. E como consultar o processo? Não sei se vocês sabem, mas todo o processo é público e estão na internet. Então, peço o número do processo de vocês. Inclusive, atualmente, se você pede atualização do seu processo, a gente automaticamente já te passa o número do processo. E isso é uma forma de você consultar seu processo sempre que você quiser, com mais autonomia. E a gente está aqui para te ajudar a ensinar a pesquisar o seu processo para que você consulte sempre que você quiser. Então, a etapa do processo é basicamente essa. E por fim, só para trazer algumas perguntas que são sempre recorrentes e que é interessante você saber, né? Como é que eu faço para pesquisar o meu processo? A gente ensina a pesquisar o processo. Inclusive, a gente vai te passar o número do processo, inclusive alguns vídeos que a gente tem explicando como entrar no site da Justiça. Então, solicite esse conteúdo pra gente que vai ser uma satisfação ajudá-lo. Quero falar com o advogado, né? Não quero falar com a equipe de atualização do processo. Nesse caso, você vai solicitar que o advogado lhe atenda. Então, o advogado, por que a gente não atualiza o processo? Porque a gente tem que dar conta das diligências com o juiz, que é o que faz o seu processo acontecer e seu direito ser concedido. Então, essa parte da comunicação, a gente divide esse trabalho com a nossa equipe, porque é uma etapa que pode ser substituída. Já a etapa, quando vai conversar com o juiz, isso não é possível. Então, a gente tem que estar focado realmente nessas etapas que são importantes para o seu processo. Te atendemos presencialmente também, só para explanar. Basta você solicitar atendimento presencial, explicar o porquê, e a gente vai trazer o atendimento presencial também. Então, o que a gente quer frisar aqui, que a gente tem uma equipe para agregar, para ajudar, mas a gente também tá por você sempre que você precisar. E os horários de atendimento, né? Que horas eu posso solicitar o andamento do meu processo e eu vou ser respondido? Atualmente, nosso horário de atendimento, ele de segunda de manhã e sexta-feira, das 8 da manhã até as 12 horas, tem uma pessoa exclusiva aqui para trazer o andamento atual do seu processo. E toda terça a quinta-feira, das 11 às 12 horas, também tem essa pessoa disponível para puxar as atualizações do processo. Então, quando você manda mensagem e diz que quer atualização do processo, automaticamente nesses horários terá uma pessoa que já vai te responder sobre a atualização do processo, certo? E o manual também fala de contrato de honorários, para caso você tenha alguma dúvida, você também tirar todas elas através do manual. E repito, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para te ajudar. Então, espero que esse manual explicativo em vídeo tenha te ajudado e estamos às suas ordens.